Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Verdade da Mentira. Hoje falaremos muito do 25 de Abril. 25 de Abril é essa data marcante que celebramos 50 anos de liberdade. Falaremos também das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que esta semana esteve muito ativo acerca do que falou. Falaremos do futuro de Portugal e do futuro da Europa. Comigo, como habitualmente, apesar de hoje não aqui fisicamente e, na verdade, em videochamada de Angola, o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná, igreja com mais de milhões de crentes por todo o mundo e que tem sempre uma visão acutilante e diferenciada da realidade. Hoje, apóstolo Jorge Tadeu está em Luanda, penso eu. Sim, olá a todos, estou em Luanda, há calor. Eu aproveito sempre para lhe perguntar como é que está a correr a viagem. Sei que já vai longa e que ainda não penso que esteja perto do meio. Como é que está a correr esta viagem por terras da África? Não, está a correr muito bem, a gente está a atingir muitas pessoas, falo com governantes, falo com homens e mulheres de negócios. Eu vou estar aqui uns bons dias, vamos ter cruzadas ao ar livre, no templo, com cerca de 30 mil pessoas assim, depois é que vou para Moçambique. Hoje vamos falar, como lhe disse, muito acerca do 25 de Abril. Vou-lhe perguntar primeiro, onde é que estava no 25 de Abril? Como é que viveu este dia da liberdade? Eu dia 25 estava em Wambo e vim de manhã para Luanda e estava aqui sereno, nas calmas, mas com tristeza, porque Portugal está a celebrar uma coisa que não existe, não é? Essa que é o meu sentimento. Eu tenho imagens para lhe mostrar de muitos milhares de pessoas na rua. Vou-lhe mostrar, é um pequeno clipe do que aconteceu ontem na Avenida da Liberdade aqui em Lisboa. Quando vê estas imagens do povo a protestar nas ruas, ontem dizem-nos que foi das maiores manifestações dos últimos anos, quando vê estas pessoas a manifestarem-se na rua e muitas delas a falar de assuntos que nós falamos aqui, que o engenheiro tem falado muito no seu outro programa, Você é que Decide, sobre habitação, sobre direito à educação, sobre casas, sobre saúde, 50 anos se passaram, o que é que falta para fazer cumprir Abril? O que falta fazer cumprir o Abril é pegar na Constituição e fazê-lo. Eu no outro dia estava em Namibe, uma das cidades de pesca ao sul de Angola, e por curiosidade vi vários bairros que foram construídas já no tempo do antigo presidente, José Eduardo Santos, e que são aquilo que a nossa Constituição fala. São bairros que têm habitações térreas de 2, 3 quartos, depois têm prédios com diferentes números de quartos, tem uma clínica, tem uma escola ou duas, tem, enfim, é um bloco social onde moram pessoas, está muito bem feito, é bonito, e depois tem uma rua de acesso, tem um caminho de acesso para a cidade principal. É isso uma das coisas que falta em Portugal e que está na Constituição. Quando eu estava em Moçambique quando o 25 de Abril aconteceu, e sinceramente
Eu estava à espera que Portugal mudasse. E durante os primeiros anos houve essa grande expectativa. Mas passados 50 anos, estou com muita gente. Estou triste, porque é a liberdade de quê? Ok, fala-se mais, mesmo assim cada vez há menos liberdade, mas nada daquilo que está na Constituição funciona, nem 5%. O próprio Presidente, os juízes, aliás, o Presidente que fez parte da comissão que fez a Constituição. A Constituição diz logo, no início do preâmbulo, o 25 de Abril foi feito pelo movimento das Forças Armadas para libertar Portugal da opressão, ditadura e etc., e trazer dignidade e trazer os direitos e liberdades fundamentais. Você vê que a gente não tem nem as liberdades nem os direitos fundamentais. Ao longo destes 50 anos, os dois partidos principais, que é o PS, principalmente o PS, e o PSD, têm conseguido aglutinar neles próprios o poder, inclusive o poder judicial, ou seja, eles é que mandam na justiça, o que é um absurdo, é crime do pior que existe, e fazem leis totalmente inválidas, totalmente contra a Constituição, e, portanto, o Estado da Nação é só ver pelos frutos é que a gente vê. Portanto, há um dia que eu entendo que muita gente vai para a rua e canta que é mais ordena é o povo, mas não ordena nada, porque quem está no poder põe o seu primo, o seu colega, o seu amigo, o seu filho, etc., e usam dos dinheiros, como bem lhes apetece, os seus próprios fins. Você vê que estes governantes não querem saber das necessidades básicas do povo. É só ver, os hospitais fecham-se, até hospitais de crianças. As pessoas estão a passar muito mal financeiramente. Eu tenho visto várias notícias recentes em como, não uma, mas várias organizações de mulheres existem para acudir e ajudar mulheres que têm que se prostituir. Como é possível isso? Nós temos leis que são verdadeiras leis de bestas, são animalescas, é do pior que existe, que é quando, por causa do dinheiro, o governo põe leis em que congela salário de pessoas, onde na casa dessas pessoas há mulheres e crianças. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessas só por causa do dinheiro? Portanto, é uma coisa absolutamente absurda. E depois é um clima em que, na verdade, temos uma ditadura. E eu sei, posso dizer que é ditadura porque eu vivi na ditadura. Lembro-se que eu já trabalhava como engenheiro quando veio o 25 de Abril. Sei muito bem que é ditadura. O meu avô foi português por causa da ditadura. E esta gente faz a mesma coisa. Eles dão os empregos a quem querem, castigam quem não lhes obedece, os jornalistas estão comprados. Portanto, é o estado a que nós chegamos. Portanto, eu estou muito desiludido e até concordo com o... Como é que chama aquele... Manuel Alegre? Mário não, como é que se chama? Manuel Alegre, que diz, quando lhe perguntaram em um dos nossos canais de televisão o que é que seria hoje fazer uma revolução. E ele disse, o que também, com o qual eu concordo 100%, ele disse, bem, uma verdadeira revolução seria nós agora levarmos a Constituição a sério e dizer, a partir de agora, a Constituição é mesmo para se fazer toda. De certeza que em poucos meses Portugal começaria a se engrenar. Pronto. Falou há pouco que já era engenheiro, um jovem engenheiro na altura do 25 de Abril de 74. Como é que viveu esse dia? Como é que foi para si este quebrar da ditadura e este início na liberdade? Foi uma mistura de dois sentimentos. Primeiro, quando você está numa chamada ex-colónia, em que os nossos governantes tinham umas certas atitudes, e por outro lado ouvimos falar de um golpe de Estado e de um movimento que derrubou o governo, você fica com dois sentimentos. Um, da alegria, porque de facto aquilo já
tinha ultrapassado os limites. Mas, por outro, com muita apreensão. O que é que vai acontecer? Como é que vai suceder ao povo português e não só aos próprios povos, vamos chamar de nativos, dos ex-países? Então, foram não só uma surpresa, uma alegria, mas uma apreensão, e depois disso, esta apreensão prolongou-se por algum tempo. Eu adorava falar consigo sobre 74, mas esta semana Marcelo Rebelo de Sousa fez das suas, engenheiro. Temos muito para falar sobre ele, porque ele deu muitas declarações num jantar de correspondentes internacionais cá em Portugal e disse muitas coisas, algumas delas depois negou, depois conseguiram-se áudios, e um dos assuntos que se falou esta semana e que quero ouvir a sua opinião é sobre a relação dele com o filho. E eu tenho um áudio que a SIC teve acesso, em que se fala de um bocadinho como é que está a relação de Marcelo com o seu próprio filho. E vamos ouvir agora. Ele fazer-se convidado num sítio onde estavam políticos brasileiros e eu dizer que não ia. E tive que explicar a um antigo presidente brasileiro, presidente dos partidos e governadores, que se ele fosse e se eu aceitasse, ele fosse. Eles ficaram convencidos que a melhor maneira de chegarem a mim era através do filho. E o filho ficaria convencido que a melhor maneira de chegar a eles era através de mim. E que era insuportável alguém ousar impingir-se para um jantar por causa disso e dar. Bom, isso foi uns meses antes. Aqui temos Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é o meu parecer? É muito simples. Sim, diga. A tentar desculpar-se. Ouça, o senhor presidente, notoriamente, vai de mal a pior, acho eu, mentalmente. Porque ele está convencido que as pessoas vão acreditar. Sei lá, se eu não sou presidente da República, sou o líder fundador da igreja. E, portanto, tenho alguma influência dentro do meu meio. Se alguém me fizesse uma pergunta ou um pedido, se eu dissesse assim, bem, olha, vá lá tratar com o bispo frontal, ou com o diretor da televisão, etc. o que for. Eu já estou implicitamente a dizer que é possível que consigamos resolver. Se eu não quisesse, de facto, tratar desse assunto, eu dizia logo de cara, ouça, seja o meu filho, seja quem for, epá, isso não é ético, não me passes essa pergunta, e portanto, ponto final. Mas ele diz que depois foi para o chefe do gabinete dele, ou não sei qual é o título que dão, que ele que resolvesse. Portanto, é mais uma atrapalhada em que o senhor agora diz que cortou relações com o filho. Mas quem é que acredita nisso? É muito mau, quer dizer, ele está-se a ser, infelizmente, ele está com uma imagem cada vez mais manchada, ele vai sair muito mal na fotografia, mas pior que isso é que deixa os portugueses de uma forma muito incómoda. Estou aqui em Angola, tenho aqui não só... eu tenho reuniões, por exemplo, com empresários portugueses, angolanos, moçambicanos, sul-africanos, brasileiros e de outros países, e as pessoas, por respeito, pronto. Mas vê-se que eles estão também assim, então você tem um presidente desse. Alguns até dizem, parece o Biden. Quer dizer, é muito, muito estranho, muito mau. E não é deselegante esta forma como ele fala do filho, colocá-lo assim nas bocas do mundo, também acusá-lo de se usar dele como forma de se desculpar dos seus próprios erros? Mas isso é a tónica dele. Ele nunca tem culpa de nada, a culpa é sempre do outro e, portanto, ele devia estar calado. Mas não está, ele não consegue estar calado. E depois saem estas coisas que são verdadeiros disparates. Para mais, um presidente da República não tem que ter um mínimo de ética e vai falar do filho e diz que corta relações. Quer dizer,
não fica nada bem. Outra coisa que não ficou nada bem esta semana, e vou-lhe mostrar primeiro a notícia e depois um vídeo a explicar, foi a maneira como o presidente Marcelo fez referência não só ao atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas também ao anterior, António Costa. E ele acusa, aqui é uma notícia brasileira que prova que isto já chegou a canais internacionais. O presidente de Portugal diz que o novo primeiro-ministro é caipira, imprevisível e dá muito trabalho. E a meio da notícia, lemos que ele acusa também a António Costa de ser oriental. Vou-lhe mostrar o vídeo em que estas informações são veiculadas também pela Reuters. O primeiro-ministro António Costa era lento, era oriental, só orientais só. Mas este não é oriental, mas é lento. Tem o tempo do país rural. Como é que um primeiro-ministro, no dia a seguir, está ao pé deste Presidente da República a fazer uma vistoria às tropas no 25 de Abril? Como é que se tem cara para reagir a uma coisa destas depois de ser-se chamado rural? Ouça, eu vi essas notícias e fiquei, como é evidente, ultra enojado. Eu, se fosse o primeiro-ministro atual ou outro, eu digo o que é que eu fazia. Eu sou um homem de Deus, mas vai ver o que é que eu vou dizer. Eu ia à televisão e dizia assim: olha, eu quero anunciar que o senhor Presidente da República me insultou, está-me a chamar Pacóvio, um lento, estou-lhe a dar muito trabalho, então eu não admito esse insulto porque não posso perder a autoridade. Quando uma pessoa está num cargo com autoridade, vamos supor que é um general, não pode permitir que um soldado, ou seja quem for, lhe falte respeito, porque senão ele perde o respeito, perde a autoridade, não tem capacidade para exercer. Ora, exatamente isso que o Presidente fez. Ele rouba a autoridade aos dois ministros e diz aí uma série de disparates que entra no capítulo dos insultos. E, portanto, eu diria em televisão aberta que espero que o Sr. Presidente da República peça perdão, porque senão nunca mais falo consigo. Porque, isso é em termos, para não falar em termos jurídicos, que aqui não interessa, em termos humanos e de autoridade, não se pode permitir uma coisa dessas, o homem não está nada bem, então vai tirar respeito ao primeiro-ministro em público, à frente das câmaras internacionais. Quer dizer, ele nitidamente não está bem mental, não está. Está bem, alguém devia pôr. Eu tenho jornalistas meus conhecidos que estiveram em aqueles lugares em conferências, onde o Presidente estava ele a falar. Recentemente, eles disseram que olharam para o Presidente, parecia que ele estava, não vou dizer drogado no mau sentido, estava com medicamento e que ele estava assim, como que parado. Eu se calhar até acredito, alguém está a dar injeções para ele não dizer pior, não sei. Mas está nada mal, está nada bem não, quer dizer. E no ambiente que nós vivemos hoje, chamar alguém de oriental e que o facto de ser oriental é lento, não é roçar o racismo que Marcelo depois tenta combater na notícia que vamos falar a seguir? Não é nada a roçar, é mesmo racismo. Isto não é roçar. Ele está a insultar o homem por ter uma pele de uma cor diferente, um pouco mais escura, e porque vem lá do Ocidente, de Macau, está-lhe a chamar nomes. E, portanto, é o que eu faria. Eu diria abertamente que o Presidente pede perdão, ou então ele deixa de falar comigo. E, portanto, quebra-se os laços institucionais. Veja uma coisa, o Presidente da República tem um cargo, um título, ao qual correspondem funções bem claras. As funções estão descritas na Constituição. E diz que ele tem que defender a Constituição, que ele nunca defendeu. Ele permitiu tudo e mais uma coisa, e por isso nós estamos onde estamos. Portanto, é logo o primeiro crime. Depois, diz que ele tem que garantir o normal funcionamento das instituições. Como é que se chama isso? Das instituições. Das instituições.
Ora, ele está a fazer precisamente o oposto. Depois vemos que ele se mete na política, que ele não pode, ele não é político, nem comentador. E depois vai e convida a Igreja Católica para fazer um ato religioso ao mais alto nível. É tudo ao contrário. Portanto, a mim me incomoda duas coisas. Tenho um presidente que não está nada bem mentalmente, mas que põe o povo português numa situação... quer dizer, temos um presidente assim. É perturbador. No seguimento deste mesmo jantar, tudo isto foi no mesmo jantar, Marcelo Rebelo de Sousa fala da restituição aos países colonizados. Quero-lhe mostrar primeiro as declarações dele, segundo relatos, e depois vou-lhe mostrar o comentário de um dos nossos líderes partidários. Mas primeiro vamos ver as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Com a agência Reuters, Marcelo Rebelo de Sousa fala nos crimes de que Portugal pode ter sido responsável durante o período da escravatura e pode ter de pagar indenizações por isso. O presidente voltou ao tema durante um jantar com jornalistas estrangeiros, onde prometeu ver como é que o país pode reparar as ações criminosas em que os responsáveis não foram presos, bem como vir a devolver os bens que foram saqueados. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar isso. Ele deve saber bem dos bens que foram saqueados, não é? Porque ele é filho do pai. Sim. O pai chamava-se... Baltazar Rebelo de Sousa. Baltazar Rebelo de Sousa. Bem, mais uma vez, o presidente... ele não está nada bem. Ele deve saber algumas notícias, porque através dos meios de comunicação e da secreta, etc., de que em África há um movimento crescente de presidentes da República que já não admitem a intromissão de governos da Europa e da América, e abertamente dizem, já nem querem ir às Nações Unidas, que aquilo é uma palhaçada e que eles pensam que estão no tempo do antigamente, que entram aqui, posso queimando, e quando um presidente da República da África não obedece, ele é deposto ou matam-no e põem lá quem eles querem e põem lá uma base militar para dizer que está a defender os interesses dele. Bem, se o Presidente da República, e depois também há muita gente que diz que os países europeus que tomaram conta da África e exploraram a África e criaram um espírito no africano de que ele é inferior e muitas vezes até um macaco, porque é isso que eles fizeram. Tá? Esta é a razão. Agora, uma coisa é nós entendermos que isso aconteceu e dizer assim, olha, eu sou o Presidente da República e depois de consultar, o gabinete do governo ou então os meus conselheiros, nós decidimos fazer o que está reto. E o que está reto é dizer que houve momentos em que nós não agimos como deve ser, e até há crimes bem conhecidos que em Moçambique o presidente, acho que, se não me lembro, foi o presidente, obrigou o Marcelo a reconhecer que era verdade. Um massacre, portanto, um massacre em Moçambique. Certos crimes, massacres, não foi só. Mas outra coisa é dizer que vai pagar. Pagar o quê? Vamos dizer as contas, quanto é que se paga por cada pessoa que matou? Quer dizer, é um total disparate de juntar coisas que não têm junção possível. Portanto, se eu dissesse assim, olha, depois de consultar o meu gabinete de conselheiros e de pessoas da sociedade e depois dos governantes, eu como presidente de Portugal, quero falar, e falava primeiro com os respectivos presidentes de Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., e dizer, nós queremos fazer um anúncio em que nós temos que nos redimir, temos que dizer que de facto não estávamos bem. Mas isso significava que eu também tinha que dizer o seguinte, a partir de agora
nós não vamos mais olhar para vocês como cidadãos da terceira. Nós vamos tentar fazer negócios para vos explorar, impondo as nossas ideias e dizendo que vocês são como é que se chama? Inferiores? Não é criminosos, mas que... Inferiores? São inferiores, mas que são corruptos. Exato. Porque é assim que até hoje, os nossos governantes do PS e do PSD tratam os governantes aqui. Como é que eu sei? Porque eu conheço muita gente aqui, a nível de governo são pessoas com quem eu muitas vezes lido, e é isso que eles andaram a fazer esse tempo todo. Portanto, se eu dissesse assim, a partir de agora, vocês têm razão, tenho ouvido falar o que é que vocês falam ao resto do mundo, e portanto vocês são humanos, eu sou humano, cometemos erros, estamos aqui para pedir perdão, e a partir de hoje começa uma vida nova em que nós vamos tratar vocês de igual, e portanto, quando tivermos que tratar de negócios, vamos ter uma situação de win-win, ou seja, tanto ganhamos nós como ganham vocês, não vamos aqui para tentar enganar-vos ou explorar-vos. Aí o Presidente tinha uma atitude 100% para mim bíblica, 100% de hombridade, de dignidade, e eu tenho a certeza que a partir daí toda a animosidade que existe em todos os países de expressão portuguesa iam parar. Agora, estar a dizer esse disparate é uma coisa que até as pessoas aqui, mas ele vai pagar o quê? Vai pagar, por exemplo, eu tenho aqui bispos, que hoje são pessoas, enfim, certa classe social, que foram obrigados a assistir à chacina do seu pai por parte do exército, por parte do governo de então, e com a benção do bispo católico. Ouça, isto é uma bestialidade. Portanto, estas pessoas hoje estão salvas e já não desafeta porque Deus vai lá limpou-lhes isso, mas este homem está a falar do quê? Vai pagar pela vida do meu pai? Ou vai pagar pelo quê? A ver. Portanto, o homem, sinceramente, não está bem, está a fazer uma figura muito triste. Ele, se quisesse, como eu digo, se ele quisesse fazer uma coisa de bem, porque o movimento que está aqui no mundo, em África, que embora que em Portugal nunca ouvi que se dê essas notícias, eles estão a dizer o quê? Vocês, se não nos tratarem de igual para igual, de humano para humano, escusam de vir aqui tentar fazer negócios que nós não vamos querer nada com vocês. Se vocês vêm para aqui ditar como é que eu devo fazer as eleições e negócios, vá para casa, porque nós somos soberanos aqui no país. Portanto, se a gente quer endireitar a nossa maneira de estar com a África, é endireitar o modo de ver os africanos. Aí sim, ele ganhava muitos pontos. A verdade é que nem ficou bem junto do povo africano, nem ficou bem junto do povo português, porque, por exemplo, André Ventura, no Parlamento, a casa da democracia, que deveria ter sido ouvida antes deste tipo de declarações, disse isto, e vamos ouvir agora. Penso que um Presidente da República, ao transmitir, enfim, publicamente este tipo de comentários sobre o Primeiro-Ministro ou sobre o ex-Primeiro-Ministro, de facto não é muito dignificante. Aliás, o que vem na mesma linha e no mesmo enquadramento das declarações do Presidente da República sobre a escravatura e sobre o colonialismo português. Não posso deixar de considerar que estas declarações não são uma tontice ou um deslize, que todos podemos ter, são uma traição à pátria. É assim que eu o vejo, é assim que o Chega o vê, é assim que amanhã o transmitiremos também ao país na sessão solene do 25 de Abril. Eu escrevi hoje uma coisa e acreditem que é o que me vai verdadeiramente na alma. Se houvesse em Portugal um processo de destituição, o Chega não hesitaria em começá-lo. Honestamente, digo-vos honestamente, se houvesse em Portugal um processo normal, como há noutros Estados, de destituição da Presidência da República, eu, depois destas declarações, não hesitaria em fazê-lo. É justo falar-se já em destituição? É? Sim, exatamente. Eu acho que sim, porque assim, veja bem, é notório que o senhor Presidente não está bem.
E ele, ao longo dos tempos, tem demonstrado que ele pensa que ele é o dono do país ou que ele representa toda a gente. E cada vez está a dizer coisas mais disparatadas. Portanto, se ele conseguisse, ou se alguém conseguisse calar a boca dele ou até substituí-lo, faziam bem para toda a nação. Agora, quando o Ventura diz que é uma traição, ele tem uma verdade aí, porque veja uma coisa, até o dia 25 de abril, aqueles territórios eram portugueses. Portanto, se eram portugueses, quem lá estava era português, o povo, qualquer que seja a cor, qual seja a origem, eram todos portugueses, havia escolas, havia negócio, havia tudo, portanto, era português. Quando os movimentos de libertação nasceram, é preciso saber que eles nasceram em Lisboa. As pessoas que foram estudar às universidades de Portugal começaram a falar e a pedir ajuda. Só que o governo do Salazar nunca quis dar independência ou dar dignidade humana ou dar as mesmas regalias aos povos da raça negra ou aos nativos que dá aos que são de origem de Portugal, europeia. Portanto, essa é que era a grande queixa. Essa é que era a grande queixa. Se houvesse um sistema ou uma mentalidade dentro do governo de Salazar que fosse, vamos supor, semelhante ao Brasil ou aos Estados Unidos, em que tanto um como o outro é um conjunto de federações. É um conjunto de federações. E muitas vezes isso foi falado quando era novo. Quem é que ficava a ganhar eram todos nós. Agora, significava que tem que haver delegar poderes. Delegar poderes, porque tanto Angola, Moçambique, qualquer esses territórios são monstros. E porque é que há de ser um cabeça lá a não sei quantos mil quilómetros, vai decidir o que é que faz ou não faz, sem saber o que é a realidade. Portanto, se tivesse isso acontecido, o desfecho seria outro. Mas não é o que está aqui em questão. O que está em questão é o seguinte: o mal que esse regime, que é um regime, Salazar, fez, foi sempre tratar, e continuam esses governantes do PS e PSD a fazer o mesmo, igualzinho. Não muda nada, só muda o sorriso e a cara de parvo. Mas eles continuam a achar que estas pessoas todas corruptas são uns coitadinhos, não percebem nada disto e que a gente tem que ir lá para lhes dizer como é que se faz. É isso que eles não toleram mais. É isso. Portanto, quando o Presidente está a falar desta maneira, ele está a trair os portugueses. É uma traição, porque está a fazer um disparate total. Não está nada dentro do razoável plausível. E não se esqueça outra coisa. É evidente que quando estes movimentos começaram a usar armas, embora que fossem katanas ao princípio, etc., este governo antigo usou do exército para se defender, o que está dentro da lógica. Vamos supor que, a certa altura, ao fim de um mês, isso era impossível, de 1, 2 anos ou 3 anos, que, vamos lá aqui fazer espaço, vamos ver como é que nós podemos entender uns aos outros. Agora, quando se entrega de qualquer maneira às coisas, não se trata da dignidade das pessoas, maltrata-se quem de boa fé foi ao exército lá e as famílias que viram os seus filhos morrer. E essa bandalheira. E agora este homem vai dizer esses disparates, a pessoa sente-se ultrajada. Então por que não andaram a enganar? Está a ver? Portanto, a questão é sempre uma. É falta
total de dignidade humana. Não só no tempo do Salazar, e hoje é a mesma coisa. Você vê que eles, não vê, porque se calhar em Portugal não se vê, mas vê-se aqui na África. Eu vejo notícias que aí nunca passam. Que eles estão sempre a dizer o mesmo. Nós não admitimos mais falta de respeito em relação a nós. Porque nós somos humanos, como vocês são, e agora ganhamos a independência, não vai para aqui outra vez a ditar regras e pôr exércitos. Olha o exército. Os americanos, sabe o que é que fizeram? A África do Sul é rica. Não é que eles puseram exércitos em volta da África do Sul. Olha que coisa. Não é que o presidente Macron fica a saber tudo às escondidas, mas alguém gravou isso e está gravado, a planear golpes de Estado de países africanos que não lhe querem obedecer. É disso que se trata. São atitudes de ditadores, de pessoas que se acham raça superior e que aqui em África é tudo quase como macacos. É isso que não é mais tolerável. E depois é engraçado o seguinte, a grande maioria dos portugueses não entende o que eu estou a dizer porque não viveram e não estão aqui para entender o que é que está a passar aqui. Eu penso que muitos daqueles que são do meu tempo, moraram nas ex-colónias, provavelmente vão estar de acordo comigo. Mas os próprios portugueses, e para já agora os que nasceram depois de 25 de Abril, não entendem bem esta matéria. Mas mesmo não entendendo, veem, este homem está a dizer um disparate. Portanto, não faz sentido. Está a dizer que ele está a dizer um disparate e quero-lhe dizer que hoje, no dia em que gravamos, há um artigo de opinião da Raquel Costa na MAG que diz algo como: já podemos falar sobre a saúde mental de Marcelo Rebelo de Sousa ou continuamos no tabu? E ontem, durante as comemorações do 25 de Abril, Miguel Sousa Tavares, que já foi assunto aqui no nosso programa, disse isto que vai ver agora. Eu acho que nós temos um problema com o Presidente da República. Como se não bastassem os problemas que já temos, agora temos um problema porque eu acho que ele está fora de autocontrole. E a mim o que mais me chocou na questão da reparação dos 500 anos de colonialismo foi que ele tivesse ido buscar um tema tão divisivo na véspera do 25 de Abril, que é um dia de unidade. Foi buscar de véspera um tema para dividir os portugueses, um tema que é muito sério, que merece uma discussão séria, mas que não pode ser tratado com aquela leviandade histórica com que ele o tratou. Foi ofensivo para António Costa e de caminho ofendeu todos os povos da Ásia, numa só penada. E eu acho que ele atingiu de facto um ponto de incontinência verbal em que acha que tudo lhe é permitido. Diz as coisas sem pensar. Está fora de controle. Eu vi isso no outro dia quando ele recebeu, por exemplo, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. A maneira como ele a cumprimentou. Ele acha que tem que ser o original de sempre. Tem que marcar uma diferença. Que pode fazer o que quiser. Que se pode exibir só por isso. O Marcelo, não me conhecem as coisas. Não é tolerável, como eu disse, nós temos um problema com Marcelo Rebelo de Sousa que não era previsível, porque o primeiro mandato dele foi uma descompressão em relação ao que tínhamos antes e era de esperar que ele tivesse a inteligência e a sensibilidade suficiente para se manter nesse registro e para não se tornar, como se tornou desde há um ano para cá, um fator de perturbação na vida política e nas instituições. Ele está-se a tornar ele próprio um problema e isso não é saudável e é preocupante. Este presidente é um problema. Alguém pergunta, podemos começar a falar de questões de saúde mental. O próprio engenheiro, já no ano passado, penso eu em novembro, dizia, ele está doente, ou ele vai a um psicólogo, estou a parafraseá-lo, mas era algo que dizia habitualmente, ou vai a um psicólogo ou venha a uma igreja maná. É realmente cada vez mais óbvio e um problema este presidente na presidência? Sim, olha, eu gostei muito da intervenção do Sousa Tavares e este era o Sousa Tavares que eu costumava ouvir antes dele dizer coisas que eu também fiquei muito admirado. Quando ele insulta os portugueses, chamando de pacóvio, porque não votaram no partido que ele gosta. Mas pronto, ele falou muito bem, até falou moderadamente,
E, portanto, o que o Sousa Tavares disse, eu assino por baixo. E concordo, o Presidente não está bem. Ele ultrapassou o limite daquilo que ele acha que pode ser uma presidência à maneira dele. Não tem dignidade. Mas o Presidente da República tem que ter um estatuto diferente, tem que se comportar de certa maneira, tem que estar na vida, principalmente na vida pública, com um estar de Estado, um estadista. E ele cada vez está pior. E, portanto, é muito triste. É muito triste porque isso leva aos... Ele falou uma coisa que é verdade. Quando se fala dos 500 anos portanto, de Portugal estar nesses países, nos últimos tempos, está lá, 100 anos ou assim, o regime de então começou a agir de forma... E não só, também houve portanto, também a escravatura e tudo isso. Nós fizemos coisas de qual, acho eu, uma pessoa normal, não se deve vangloriar. Mas depois há extremos. Não. Há extremos de um lado e do outro, que um dizem... Portanto, quando o Sr. Tavares diz que há um tema divisivo, é isso. E, portanto, não é o 25 de Abril ou nas vésperas, se vai falar de temas que são muito complicados. É ter para estar unido em redor de uma celebração que de facto nos libertou de uma ditadura muito opressiva, com PIDs e sei lá o que mais, e portanto não é hora de falar disso. E muito menos estar a insultar o primeiro-ministro de agora e o antigo, quer dizer, é triste. É muito triste. E para terminar estas declarações deste jantar, quero-lhe mostrar uma última notícia que também já chegou aos jornais brasileiros, em que o Presidente diz que antes de ficar gaga quer ser professor de crianças. Ele diz que aos 75 anos ainda não está gaga, mas que antes de ficar gaga quer lecionar a crianças. Isto é conversa de um presidente. E é mesmo a última pergunta sobre este tema que já começa também a não fazer sentido estarmos a falar tanto sobre isto. Eu acho que, sinceramente, com isto não vale a pena falar mais do Presidente, porque ele só vai de mal a pior. Quando ele diz que quando tiver gaga, o que é que ele está a dizer isto? Para mim só há um motivo. É porque já há alguém, e não é uma nem duas pessoas, que estão a dizer que ele já está gaga. Se calhar até pessoas da família, se calhar até o filho dele, se calhar até pessoas em quem ele confia. Dizer, pá, para lá isso. Ó pai, para lá isso. Ó pai, diz que estás doente, uma coisa qualquer, e sai daí, pá. Portanto, ele está a dizer, quando tiver gaga, ele já está a dizer, eu sei que me estão a chamar isso. Agora, o Presidente dizer uma coisa dessas, só num circo, é um palhaço. Depois lembra-se aquele comediante na televisão, como é que ele se chama, um jovem? Ricardo Araújo Pereira. Que faz, assim, vai fazer uma coisa que eu também não concordo, que é pôr ele com uma bola encarnada no nariz a fazer de palhaço. Ora, também acho que, ok, ele tem piada, o Ricardo Araújo, mas há coisas que, na minha ótica, não ficam bem. Estar a gozar um chefe de Estado, um Presidente da República, chamar-lhe palhaço, chefe de Estado, chamar-lhe palhaço e pôr-lhe na cara de palhaço, cada vez estamos pior, não é? Portanto, não acho que seja uma piada que tenha piada, mas isso sou eu, não é? Engenheiro Tadeu, nós tínhamos ainda para falar sobre as eleições europeias, mas a qualidade da ligação tem estado a deteriorar-se rapidamente. Ainda se entendeu tudo o que disse, mas como temos algum receio que também não se, daqui para a frente começa a piorar, vou terminar este programa agradecendo-lhe uma vez mais o esforço. Eu sei que está com uma agenda complicadíssima em que encontra governadores, empresários, também os próprios atos religiosos que tem para encabeçar. Agradeço-lhe uma vez mais este esforço de estar connosco aqui no Verdade ou Mentira. E quer dizer mais alguma coisa? Não, se podia dizer que essa
essa distração das eleições na Europa não tem nada a ver com os portugueses, porque o português quer lá saber. O português quer ter comida no prato, quer ter um salário decente, quer ter uma casa onde possa dormir, quer ter dinheiro para a gasolina, e eles estão a entreter o povo com essas palhaçadas. E até acho que aquele rapaz, que acho que, não sei se ele vai aceitar ou não, por ser indigitado para ir para a CE. Já aceitou. É o Bugalho, eu não me lembro do primeiro nome, mas ele é Bugalho, Sebastião Bugalho, que é comentador. A partir daí ele deixa de ter respeito por ele, porque é assim, ele até aqui tem demonstrado ser minimamente independente, uma pessoa honesta, uma pessoa que diz muitas verdades que incomodam muita gente, mas são verdades, e agora vai para lá pensando que vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Ninguém no Parlamento liga alguma aos portugueses. E enquanto ele estava aqui, ele fazia um bom trabalho. Ele era uma voz ativa, que fala das coisas com a realidade. Agora, ao fundo, ele não vai falar nada. Dá-me a impressão que ele caiu numa armadilha, porque eu penso que é um rapaz inteligente e honesto, caiu numa armadilha. Ponham de lá longe para ele não falar daqui, mas isso eu vou falar, não é? Falaremos de certeza sobre isso nos próximos programas, porque as eleições vão ser um assunto, até porque para a próxima semana gostava de falar sobre alguns assuntos relacionados exatamente com os novos candidatos. Agradeço-lhe então a sua presença, despeço-me de Luanda com um grande abraço e a continuação de uma fantástica viagem, e nós aqui em Lisboa despedimos-nos também de si, que nos assistiu a este Verdade da Mentira, dizendo-lhe que o Verdade da Mentira está disponível no YouTube para que possa ver, rever, partilhar, comentar ou até criticar. Nós voltamos para a semana com o engenheiro Tadeu noutro país, e para comentar a verdade e destapar a mentira. Até para a semana.